Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse programa, tá certo? Esse programa especial aqui, no podcast da mineração, onde a gente traz diversos insights aqui sobre economia, sobre ações, né? Sobre assuntos ligados à economia, com patrocínio da mentoria blindada, do André Araújo. André, meu amigo, como é que tá aí na Argentina, aí com nossos irmãos? Tá mais frio que aí, eu imagino, John, mas sempre bom estar aqui falando contigo, né, com a galera da mineração aí, que eu conheço muito bem, né, falando sobre dinheiro, que está envolvido na nossa vida de um jeito ou de outro, queira ou não queira, né, não tem como viver sem pensar no dinheiro, né, seja nas decisões profissionais, pessoais, tá tudo envolvido, então é importante a gente conversar sobre isso. Exato. Pessoal, já tem uma playlist grande aqui nesses programas aqui com o André, então vou deixar o link aí para vocês. E nesse eu vou falar sobre um assunto que vocês estão pedindo bastante, que é sobre a taxa Selic, né, que teve essa alta, incertezas econômicas. Então, André, começa falando para a gente o que é a taxa Selic, tá? E por que ela afeta os investimentos? Primeira coisa é entender o que é de fato, né? Os bancos, eles todo final de dia, eles precisam de estar com seu caixa positivo, de forma que eles emprestam dinheiro entre si. Então, o banco que teve mais saques do que depósitos, por assim dizer, ele pega emprestado de bancos que tiveram mais depósitos que saque, a grosso modo, de forma que os bancos emprestam dinheiro entre si. E a taxa que eles utilizam para cobrar esse dinheiro é a taxa Selic. E aí, essa taxa Selic, ela virou uma referência, a gente chama de benchmark, né? Ou seja, a referência de um mínimo de taxa que é cobrada no país como um todo, né? De forma que a gente usa ela como referência. E aí, quando você fala, isso é a referência que se usa. Por quê? Isso influi nos investimentos, justamente porque os investimentos eles vão usar essa taxa Selic como essa referência para poder definir as rentabilidades, se vale a pena investir um ativo ou não. Na prática, né, isso é como a gente usa a taxa Selic, mas a taxa Selic mesmo é uma ferramenta que o governo tem, que o Banco Central tem, na verdade, de poder, vamos dizer, controlar a economia. Porque quando a inflação sobe, o consumo está muito elevado, ele sobe a taxa Selic para quê? Para diminuir o consumo. Porque quando a taxa está alta, o financiamento está caro, as coisas estão acontecendo, então ele sobe a taxa Selic para frear esse consumo um pouco e a inflação diminuir. E quando a inflação diminui, ele pode baixar a taxa Selic para incentivar o consumo novamente. Então vira cíclico. A gente vê que a inflação sobe, a taxa Selic sobe atrás, aí depois a inflação começa a cair, aí a taxa Selic segura, depois ela começa a cair também, a inflação sobe. É um ciclo, é uma dança nesse sentido aqui que acontece o tempo todo. Então, nesse momento, está vendo ali a taxa Selic batendo nos seus recordes aí, né, 14,75, agora na data que a gente está gravando aqui, é o sinal de que a inflação tá muito alta, está desprendendo de forma que a taxa está alta também para segurar isso. Logo a inflação vai baixar, a taxa vai cair e esse ciclo continua acontecendo. Então, uma vez que a taxa Selic é a referência na renda fixa, né, a gente sempre vai ver lá os investimentos rendendo o percentual do CDI. E o que é o CDI? O CDI ele é 0,1% a menos do que a taxa Selic. Então, a taxa Selic agora está 14,75%, então o CDI é 14,65%. Então, ele é a referência. Então, a gente vai ver na renda fixa, 100% CDI, o que é isso? 14,65% ao ano. Sempre ao ano. 110% CDI, o que é isso? Né? É 10% a mais desse 14,75%. 95%, a mesma coisa. Então, assim, a referência no Brasil hoje, né, é o Tesouro Selic, que ele vai render ali, aproximadamente 100% do CDI. Então, ela é a referência porque é o investimento mais seguro. Mais seguro do país é o Tesouro Selic, que é investir, né, realmente você emprestar dinheiro para o governo na taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, ele é usado como referencial, de forma que, se eu vou investir em algum ativo que é mais arriscado do que o Tesouro Selic, e todos os outros são mais arriscados que ele, é preciso que tenha um retorno maior. Porque se tiver um retorno menor, eu invisto na taxa Selic, que é mais seguro e está tudo certo. Né? Então, todos os outros investimentos se baseiam um pouco na taxa Selic, para que o investidor consiga entender, consiga avaliar essa questão de risco, retorno ali também, e consiga avaliar se faz sentido ele se expor a um risco maior para ter um retorno maior. Caso contrário, ele vai ter o retorno da taxa Selic num investimento super seguro. Então, de maneira geral, né, é isso que é a taxa Selic e como é que ela afeta principalmente nossos investimentos da renda fixa. Interessante, né? Então, pegando um gancho no que você falou, né, que eu acho que deve ser uma pergunta que todo mundo está pensando.
com a Selic alta, onde é mais seguro colocar meu dinheiro? Primeiro assim, né, com a Selic alta ou baixa, né, a segurança ela sempre vai estar na renda fixa. Quando você quer um dinheiro seguro, é renda fixa. Agora, não é qualquer renda fixa também, né, porque tem que entender o que é renda fixa. Renda fixa nada mais é do que empréstimo. É um empréstimo que você faz para alguém. O Tesouro Direto é um empréstimo que você faz para o governo. Um CDB, um LCI, uma LCA, são empréstimos que você faz para o banco emissor desse CDB, desse LCI, desse LCA. Uma debênture é um empréstimo que você faz para uma empresa. Então, é importante entender isso. Então, o Tesouro Selic, ele é o investimento mais seguro do Brasil. Então, que é a segurança lá maior de todo do Tesouro Selic. Agora, quando eu falo Tesouro Selic, é porque o Tesouro Direto tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro PCA, tem o Tesouro Pré-fixado, tem o Renda Mais, tem vários tesouros ali dentro do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é a plataforma. Então, por exemplo, investimento em Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado, eles são seguros, sim, só que desde que você segure até o vencimento. Porque se você não segurar até o vencimento, ou seja, se você precisar de vender antes, você pode ter até prejuízo. Você colocar menos dinheiro do que você resgatar menos que você colocou. Então é importante entender que não é que a renda fixa está super segura a qualquer momento. Segurança tá, mas Tesouro IPCA e pré-fixado, no vencimento garante aquela rentabilidade. Antes ele pode variar para cima e para baixo, é o que a gente chama de marcação a mercado, né? Então, quer segurança no Tesouro? Só o Tesouro Selic. Poder resgatar quando quiser e está sempre positivo. Agora, os CDBs, qual que é mais seguro, né? Um CDB, um LCI ou LCA? Aí depende do banco que está emitindo. Porque a segurança do investimento que você está fazendo depende do banco. Você vai emprestar dinheiro para o banco, você tem que confiar que o banco vai te pagar de volta. Então, quanto melhor o banco, mais seguro é. Né? Então, você vai comparar o banco Itaú com o banco Bolinha de Sabão, né? É provável que o Itaú tenha mais condição de te pagar, né, do que o Bolinha de Sabão. Então, é importante que a gente pense que os bancos grandes também vão ser interessantes você ter os CDBs lá. Por quê? Porque vão ser seguros também, porque a segurança do investimento vai ser a segurança do banco em questão. E quando se fala de debêntures, né, que são empréstimos para empresas, eu não vejo como investimentos tão seguros assim, por mais que sejam renda fixa. Porque a relação risco-retorno deles, você tem um risco maior, porque você está investindo em uma empresa, a empresa pode quebrar e pode não te pagar, acaba sendo desvantajoso para o investidor, que é um risco mais alto para um retorno limitado. Então, acontece muito, inclusive, por isso que gerentes, assessores de investimento, muitas vezes, gostam de empurrar umas debêntures aí nos mais desavisados, né? Porque realmente é algo que as pessoas não conhecem, parece seguro, para sua renda fixa, a rentabilidade geralmente é alta. Por que é mais alta? Porque tem um risco maior associado também, só que ela é mais alta com risco muito grande, ou seja, não compensa, né? Se for para ter um risco alto, vai para a renda variável, que pelo menos você tem a possibilidade de ganhar muito mais do que uma debênture, por exemplo. Então, em termos seguros ali, independente da Selic estar alta ou estar baixa, a gente tem que entender, eu iria, né, dos CDBs de bancos grandes, né, principalmente, e também do Tesouro Selic, para responder a sua pergunta de maneira bem direta, do que seria mais seguro nesse sentido. Entendi, né? E pegando um gancho que você falou, certo? Investir em poupança, né? Ainda vale a pena nos dias de hoje? Acho que nem agora nem nunca, né, John? Eu sou do tempo lá que meus pais sempre tudo dele. Não, sobrou dinheiro, manda para poupança. Sobrou dinheiro, bota na poupança. Porque são outros tempos, né? Na época era o que existia. Exato, mesmo assim, né? Se pegar aí mais por década de 80, 90, overnight lá, tinha que ser, né, do dia para noite tudo ficava caro e tudo mais. Esses acessos que a gente tem hoje de investir não existia, né? O banco digital, tudo isso não fazia sentido, né? Então, por isso que era imóvel, então a poupança ali mesmo era o que tinha na época, né? Exatamente. Hoje os tempos mudaram, né? Então, assim, agora, por que as pessoas ainda investem na poupança? Porque tem essa cultura enraizada que a poupança é seguro. Por isso. Agora, pensa comigo aqui. Qual que é a segurança da poupança do Itaú? É a do Banco Itaú. Qual que é a segurança da poupança do Bradesco? A poupança da Nubank, a poupança do Banco Inter. É a segurança do Bradesco, da Nubank, do Banco Inter. A segurança é a do banco em si. Logo, a segurança do CDB do Itaú e da poupança do Itaú é a mesma, porque é a segurança do Itaú. A segurança da poupança da Nubank e do CDB da Nubank é a mesma, porque é a segurança da Nubank. Só que, então se a segurança é a mesma, vão para os outros fatores, tá? Mas eu posso resgatar a qualquer momento, a poupança eu posso resgatar a qualquer momento.
grande parte dos CDBs que existem, né, você pode resgatar a qualquer momento, eles têm lá liquidez diária, liquidez imediata, de forma que, se você precisar do dinheiro, você pode resgatar a qualquer momento e tá tudo certo. Fazer um Pix, sacar, fazer o que for, você tira do investimento, passa para a conta e tá tudo certo. Na mesma hora, você faz isso no aplicativo em 3 segundos. De forma que é tão seguro quanto, né, um CDB, por exemplo, do Itaú, com relação à poupança do Itaú, é tão seguro quanto. A liquidez é a mesma, você pode resgatar quando quiser e usar esse dinheiro. E a rentabilidade no CDB, com a taxa Selic alta igual está hoje, ela é praticamente o dobro. A poupança rende 0,5% por mês. Né? Lembra a taxa Selic 100% CDI, quanto que é? 14,65%. Mesmo com o imposto de renda atuando ali, ainda vai ser mais do que o dobro disso, né? Pouco próximo do dobro disso com a taxa Selic atual. Então, não tem porquê você ter dinheiro na poupança do banco que você tem hoje, conta. Pega o dinheiro da poupança, tem conta hoje, pega no mesmo banco, tira da poupança e coloca num CDB de liquidez imediata, rende próximo de 100% CDI. Automaticamente você vai estar fazendo o dobro de rentabilidade. E mais, a rentabilidade é todos os dias. Todo dia você vai lá na sua conta e vai ter lá um pouquinho a mais. E não só no aniversário, quando vence 30 dias e aí que rende alguma coisa. Tirar o dinheiro antes de 30 dias da poupança tem 0 rentabilidade. No CDB, não, todo dia está rendendo um pouquinho. Independente de você tirar, colocar, todo dia rende um pouquinho lá. Então, se é a mesma segurança, pode resgatar a qualquer momento e rende mais, não tem porquê ter o dinheiro na poupança. Tem no CDB do mesmo banco, você está acostumado, não precisa mudar de banco, não precisa fazer nada, no mesmo banco, CDB, e com liquidez imediata, que rende próximo de 100% CDI. Eu sempre gosto de falar o seguinte: não acredita em mim? Testa. Vai lá no aplicativo do seu banco, procura lá o CDB, coloca lá R$10. Aí você põe R$10. E aí, depois dos R$10 que você colocar lá, você chega de noite, no final de semana, de madrugada, e tenta sacar esse dinheiro, né? Sacar para sua conta de volta para usar. Você vai ver que funciona. Olha, consegui resgatar. Olha, desses R$10 aqui, rendeu um centavinho aqui no dia seguinte. Beleza, acreditou em mim, aí você pega o restante do seu dinheiro e coloca lá. Depois você comenta aqui embaixo, aqui, né? Pô, deu bom, deu certo, né? E agradece a gente aí depois, porque não faz sentido ter dinheiro na poupança hoje. Né? Exato. E eu sou prova viva disso aí, né? Eu também sou blindado. Quando vamos fazer aquela questão do meu medo, né? Ele falou, põe R$10, vai, põe R$10. Eu, beleza, põe R$10, e depois eu falei, não, então eu vou multiplicar esse número. Quando eu coloquei, teve aquele problema da viagem que eu lhe falei que não deu para fazer, eu peguei o dinheiro da viagem e coloquei no fundo. Aí rendeu o dinheiro, quando eu paguei a viagem, ainda sobrou um dinheiro, eu falei, ó, tá vendo só? Puxei até para minha esposa, viu que valeu a pena. E hoje, tô também nessa pesada aí. Exatamente, muito bom. E quando a gente fala assim, incerteza econômica, né, André, como é que a gente equilibra, né? Quais são os investimentos mais indicados assim, em momentos de incerteza econômica? Primeiro assim, né, incerteza econômica, né? Quando a gente não teve incerteza econômica, né? Acho que sempre, né? Eu não consigo me lembrar de alguma época que estava tudo em paz, tudo funcionando, tudo maravilhoso, tudo limpo, né? Então, incerteza econômica é algo que sempre existe, né? E mesmo que tenha momentos que tem um pavor maior ali, alguma coisa do tipo, a gente tem que entender que não está no nosso controle, né? Vão sempre existir esses momentos, esses ciclos e tudo isso. Então, a forma da gente investir, independente do cenário, é a gente ter o que eu chamo de carteira blindada, que é você, de fato, ter investimentos para cada objetivo que você tenha e que você consiga diversificar de uma forma que não importa o cenário, você esteja em paz com seus investimentos, com seu dinheiro rendendo e não terem problemas. Então, eu até falo, né, a gente tem, lá na mentoria, você sabe, né, a gente tem reserva de paz, que é o dinheiro que você pode usar a qualquer momento, que você pode, de fato, diferente da reserva de emergência que as pessoas têm aí, que você já fica ansioso, preocupado, nossa, exatamente, pode usar esse dinheiro quando tiver uma tragédia, for demitido e não sei o que lá, mas o dinheiro serve para trazer paz e tranquilidade pra gente. De forma que você está ansioso e preocupado, é errado. Então, a gente tem reserva de paz lá, porque aconteceu uma emergência, tem o dinheiro para poder resolver esse negócio. Agora, não aconteceu nada, eu estou em paz com o meu dinheiro e meus investimentos. E apareceu uma oportunidade, eu tenho dinheiro para aproveitar essa oportunidade, seja para investir num negócio, seja para investir em você mesmo, seja para investir em qualquer coisa. Você consegue aproveitar essa oportunidade e fazer o dinheiro atender os seus objetivos e não ficar refém do dinheiro para alguma emergência ali. Então, ter essa reserva de paz, tem uma caixinha dos sonhos também, né, Johnny, para a gente conseguir realizar sonhos, o dinheiro serve para isso, então você investir focado em realizar algum sonho, seja fazer uma viagem, seja comprar alguma coisa, você vai aproximar esse sonho ou vai realizar um sonho maior, porque você vai ter mais dinheiro, então também utilizar isso daí. E a construção da nossa carteira blindada, que é a caixinha da liberdade financeira, que eu costumo chamar,
porque de forma você vai diversificar seu patrimônio, né, em renda fixa, em renda variável, investimento no exterior e tudo isso, para quê? Para que você fique em paz com seu dinheiro rendendo, independentemente de cenário, crise econômica, muda governo, não sei o que lá, não importa, o seu dinheiro tá rendendo e você está focando o seu tempo e energia naquilo que está no seu controle. Então, não existe investimento milagroso para nada, a questão é a gente ter uma carteira blindada e ficar tranquilo, em paz, em qualquer situação, em qualquer cenário que apareça, que aconteça, até porque a incerteza e a mudança é a única certeza na prática, né? Tudo muda e o tempo todo, né? Então é bom a gente estar preparado para isso, para ficar em paz. Ok. E pegando um gancho, né, que você falou, né? Como é que a gente equilibra, assim, segurança e rentabilidade nos investimentos? É importante entender que talvez essa questão do objetivo para o dinheiro seja a principal, né? Entender o porquê das coisas. Porque assim, dá para investir de maneira conservadora em qualquer coisa, desde que você entenda o porquê da coisa e se faz sentido para o seu contexto, para os seus objetivos. Agora, ao mesmo tempo, tudo que você investe sem entender o porquê, cedo ou tarde está no prejuízo. Cedo ou tarde está no prejuízo. Então, dá para ter prejuízo no Tesouro Direto, por exemplo? Sim. Dá para ter prejuízo no Tesouro Direto. Eu falei que se investe no Tesouro IPCA, na marcação ao mercado, pode fazer que no curto prazo tenha prejuízo. Agora, dá para aproveitar oportunidades em Bitcoin, por exemplo? Dá também. Então, assim, só que você precisa entender como funciona o ativo, se faz sentido para o seu contexto. Porque se você investir o Tesouro IPCA, ele protege da inflação, então tá tudo bem. Mas você não entende o porquê da coisa, como funciona, mas no primeiro mês lá que tá com prejuízo, você vai achar que esse negócio é golpe, que não serve e tudo mais, e vai vender e achou que, né, todo mundo quer enganar e não sei das coisas, porque você não entendeu o porquê da coisa, não tá alinhado ao que você quer, você vai precisar do dinheiro antes, não é o Tesouro IPCA, é o Tesouro Selic. Então, assim, entender o porquê da coisa e conseguir aproveitar as oportunidades também. É por isso, inclusive, que na mentoria você conhece isso, John, a gente tem um plano de ação e construir a carteira personalizada para cada um. Porque cada um tem o seu contexto, seus objetivos, né? Até aquele exemplo que eu dou sempre da caixa de ferramentas, né? Perguntar qual que é a melhor ferramenta da sua caixa de ferramentas, Jonas, sem falar o porquê, né? O para que eu quero ela. Dá para você me dizer qual que é a melhor? Exatamente, não tem. Não dá, né? Se eu quiser bater um prego, é um martelo, apertar um parafuso, é uma parafusadeira, uma chave específica, o investimento é igual. Qual que é o melhor investimento? Sei lá, para quem e para quê, né? Porque o dinheiro tem que atender ao que realmente a gente quer. E aí é importante entender que todo investimento ele tem um tripé, né? Uma tríade aqui, que é segurança ou volatilidade, também serve, liquidez, a capacidade de resgatar o dinheiro, e a terceira, que é a rentabilidade. E não existe um super trunfo quem lembra do super trunfo? Super trunfo dos investimentos. Carta do super trunfo, tá. Que vai ser aquela carta mágica lá, que vai render pra caramba, que pode resgatar quando quiser e é super seguro. De forma que ou você vai equilibrar esses três, ou você vai abrir mão de um em relação ao outro. Então, por exemplo, o Tesouro Selic é o mais seguro. Você pode resgatar quando quiser. Agora o terceiro vai ser o 100% CDI, vai ser uma rentabilidade ok. Não vai render tanto assim, né? Ah, tem um investimento que rende muito. Pô, então ou você não pode resgatar ele, você vai ficar preso nele muito tempo, ou não é tão seguro assim, ou as duas coisas. Então tem que sempre ponderar essas questões para que a gente não se iluda também e escolha dentro dos nossos objetivos de cada caixinha da reserva de paz, dos sonhos, da liberdade financeira, alinhando, né, esse tripé, essa tríade, para que a gente consiga fazer boas escolhas e fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente e faça a gente acelerar o processo da nossa independência financeira. Perfeito, né? Você falou lá no início que é a da tônica aqui da questão da Selic, né? Como a inflação, então, interfere no meu retorno financeiro? Tem que entender que existem dois tipos de rendimento, né? O rendimento nominal e o rendimento real, né? O nominal é que você vê lá, 14,65 no 100% CDI lá, todo mundo feliz, está rendendo muito. Só que quem investe só no CDI achando que está ganhando muito, né, de certa forma é até verdade, né, mas é em termos nominais. Porque, né, na prática, o retorno real é o que você ganha menos o que as coisas vão ficando mais caras, que na prática é a inflação, né. Na prática, a inflação, na verdade, nem é o que as coisas ficam mais caras. As coisas ficando mais caras, ela é muito mais a consequência, a forma que a gente enxerga isso na prática. Porque a inflação nada mais é do que a perda do poder de compra do dinheiro. Ou seja, o nosso real, ele está perdendo o poder de compra, comprando cada vez menos coisas. Então, e existe a inflação oficial, que a gente vê lá, do IPCA, né, que recente está nos 5 e poucos %, que é alto pra caramba, e tem a inflação pessoal,
Porque eu tenho certeza que você deve achar, Johnny, vai no supermercado, ver as coisas ali, tão mais caros do que esses 5% que a gente vê por aí, não tá? Fala a verdade comigo. Com certeza, meu amigo. Tem então, coisa assim, que é 10 vezes mais esse valor. Exato. Então, assim, na prática, a inflação oficial, ela não necessariamente, é bem provável que ela não reflita, de fato, o que acontece no nosso dia a dia. Então, assim, na média, se a gente for olhar, assim, na prática, no médio prazo, a gente acaba ficando mais pobre, né? Porque o nosso dia está comprando cada vez menos coisas, né? E a gente não está fazendo tanto mais dinheiro assim de maneira geral, o salário aumenta proporcional nesse sentido. Então, e por quê? Porque as coisas na prática, todas as nossas despesas, não todas, mas boa parte delas, elas estão direta ou indiretamente dolarizadas. Por quê? Porque as commodities são cotadas em dólar. E o que são as commodities, né? O petróleo, né, a gasolina que você usa, ou seja, ela é usada para o transporte das mercadorias, das coisas por aí, né, a questão de todo açúcar, café, trigo, tudo, pãozinho, né, o café, tudo envolve commodity, ou seja, está tudo cotado em dólar. Então, a inflação no Brasil, historicamente, é maior que a inflação nos Estados Unidos, que é da onde vem o dólar, né, o dólar é a moeda dos Estados Unidos. Então, se a inflação aqui é maior que os Estados Unidos, significa que o dólar vai tender a ficar mais caro em relação ao real. O real vai perder mais valor referente ao dólar. Isso no médio prazo. O que significa que o nosso real está perdendo o poder de compra e vai continuar isso acontecendo, a gente vai ficando mais pobre globalmente falando, né, e como as coisas de maneira geral estão em dólar também, né, por mais que a gente pague em real ali, a gente tende a ficar mais pobre com o tempo, e isso é um problema sério, né? Então por isso que é muito importante a gente ter investimentos também fora do Brasil, não só para tirar o dinheiro do Brasil, mas tirar o Brasil do dinheiro também, né, para a gente não ficar mais pobre com o tempo e também para a gente fugir aí, né, de um risco Brasil, independente de política A ou B, né, não estou entrando nesse mérito, mas que na prática, independente do que for, vai acabar acontecendo. Então, sim, a inflação influencia pra caramba e faz com que a gente se iluda muitas vezes com a rentabilidade, que na prática, no dia a dia, a gente acaba não vendo acontecendo. Por isso que é bom diversificar também, para a gente realmente ter um retorno real, maior e sustentável. No caso da Bolsa de Valores, né? Eu devo evitar ela durante essa estabilidade econômica? Não tem essa de evitar, sabe, assim, porque na prática o tempo que você se mantém investido, né, que você mantém lá os seus investimentos é mais importante do que acertar o timing, né, a hora certa de comprar, de vender, agora eu vou sair, agora eu vou entrar. É preferível que você construa sua carteira e aporte todo mês, aumente seus aportes e fique mais tempo dentro do mercado do que você fique comprando e saindo, né, do que você fique evitando esperar alguma coisa acontecer. É igual o dólar também, né? Quando baixar eu compro, aí só sobe, né? E aí não compra nunca, né? Então, assim, sempre vai ter instabilidade econômica e onde há crise há oportunidades. Então, assim, de maneira geral, quando todo mundo está fugindo de alguma coisa, todo mundo está olhando para a renda fixa agora, por exemplo, também, né? A renda fixa alta, tem outras coisas ali que ninguém está olhando, que são oportunidades, da mesma forma que quando a renda fixa está baixa ali também, todo mundo está indo para outras coisas e aí talvez tenha oportunidades ali. Então é importante a gente, inclusive na metodologia blindada nossa de investimentos, né, você sabe disso, a gente elabora um plano e se segue esse plano, de forma que a gente sempre sabe o que investir. Então quando acontecem essas incertezas, a queda de bolsa e não sei o que lá, a gente consegue saber a oportunidade de poder sempre investir em bons ativos nos melhores momentos, sem precisar ficar acompanhando as coisas. Então, não precisa de evitar a bolsa nem nada, precisa ter uma carteira blindada, um plano construído e seguir esse plano, que aí funciona e você fica tranquilo e com seu dinheiro rendendo em paz. Indo já para a parte final aqui do nosso podcast, né? Então, você, como mentoria blindada, né? Como montar uma carteira de investimento segura, né? Mesmo sendo iniciantes? Que dica você dá para quem está nos ouvindo? Acho que é ter essa clareza dos tripé, né? Da tríade dos investimentos, né? Da liquidez e volatilidade, segurança e também da rentabilidade, né? Então, segurança, liquidez e rentabilidade. Investir pensando no investimento como meio, não como fim, né? Porque focar menos... todo mundo foca assim, né, para investir, né, de maneira geral, quanto está rendendo, a rentabilidade, ou então o imposto, né, como pagar menos imposto, né, é as duas coisas que se focam.
imposto e rentabilidade. Só que em vez de focar em imposto e rentabilidade, focar em construir uma carteira blindada, focar muito mais em aportar, ter uma carteira blindada e aportar cada vez mais, e aportar com regularidade e retroalimentando ela, do que acertar o investimento milagroso ou aquela tacada, né? A gente brasileiro gosta da tacada, né? Da Mega Sena, da loteria, agora da Bet lá, que você vai ganhar muito dinheiro da hora para outra. Só que na prática a gente se ilude, né? Então na prática o investimento mesmo é a gente pegar o dinheiro do nosso trabalho e deixar esse dinheiro rendendo para a gente não ficar mais pobre com o tempo, para a gente poder ter mais escolhas no futuro, para esse patrimônio crescer e naturalmente você poder trabalhar menos pelo dinheiro, porque o dinheiro vai trabalhar mais por você e você não ficar escravo do trabalho a vida inteira, né, tendo que trabalhar e pagar conta a vida toda. Ou seja, o investimento serve para isso. Então não é para você ficar rico da noite pro dia. E quem prometer ficar rico da noite pro dia, inclusive, já fuja para as colinas, né, Johnny? Porque de certo é uma cilada também. É verdade. Isso não existe. Mas se a gente fizer a coisa certa, tiver essa carteira blindada, investir, focar em fazer mais dinheiro e qualidade de vida, o tempo passa de qualquer jeito. Passou 1 ano, passou 2, passou 10, você pode estar colhendo os frutos disso aí e tá com mais escolhas na vida, ou pode estar reclamando das mesmas coisas, né? Do governo, da crise econômica, de não sei o que lá, da taxa Selic, da inflação, blá, 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 do chefe, da empresa, do projeto, né? Então e não tem como, né? As nossas decisões de vida estão ligadas no dinheiro, então é importante a gente resolver essa parte, porque quando a gente resolve a parte financeira, o resto se resolve mais fácil. Você pode dizer mais não, né? Você pode negociar melhor, Exatamente, você pode... E aí a vida fica melhor, fica mais leve, a gente consegue realmente desfrutar da vida e não ficar a vida inteira por conta, né, de trabalhar, pagar conta, que é o que a maioria das pessoas né, e fica preso nesse ciclo. Exatamente. André, novamente, muito obrigado aí por esses novos insights aí. Pessoal, como eu falei, tem uma playlist já grande aqui de vários insights aqui desse programa patrocinado pelo André Araújo, Mentoria Blindada. Tá aparecendo na tela aí o WhatsApp, o site e o próprio LinkedIn do André para você entrar em contato com ele. Lembrando, também sou um blindado, tá? Então eu indico a todos vocês. E, André, novamente, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Obrigado, John. Abraço. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. VP Transportes e Logística. Com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral.